Bom dia a todos, então. Obrigado por estarem aí. Depois dessa mesa tão animada que nós acabamos de assistir, né? A gente tem esse desafio aqui de manter a animação em alta. Vamos ver se a gente consegue. Dá vontade, ao sentar aqui, de falar sobre quase tudo, porque os assuntos são todos muito bons, os que estão rolando aqui. No entanto, a gente tem esse desafio, que também não é pequeno, que é de tentar entender um pouco quais são as fronteiras de atuação, se é que é possível determinar essas fronteiras num campo ainda em construção, onde esse tal desse profissional da educomunicação ou do educomunicador poderia atuar de forma bastante específica ou de forma diferenciada devido a uma determinada formação ou a uma inserção muito específica no universo profissional. A minha fala nessa mesa, obviamente, ela vai sofrer um segundo recorte, porque apesar de, mais uma vez, ter vontade de falar sobre vários aspectos disso, vou tentar me circunscrever a uma determinação de fronteiras, tendo muito claramente a perspectiva da televisão. Tá? Isso eu acho que é uma coisa bastante interessante, porque parece óbvio e que a televisão seja um dos espaços mais amplos para a atuação desse profissional. E a televisão está precisando. Bom, eu preparei uma apresentação muito simples em 4 slides. Eu vou tentar ser objetivo o suficiente para a gente não perder uma visão bastante pragmática disso. Eu vou tentar sobreviver à tentação de ficar falando em conceitos e tal, porque eu realmente vim com a intenção de trabalhar com vocês essa perspectiva de abordagem, que obviamente não deve excluir inúmeras outras, mas que tem um viés muito pragmático e muito concreto da questão. Tá? Essa fala, obviamente, ela emana de uma experiência que tem a ver com o fato de eu ser dos quadros do Canal Futura, que é uma televisão educativa no Brasil, e lá eu ocupo a gerência de programação, de jornalismo, de engenharia. Sou responsável por um canal aberto na cidade do Rio de Janeiro, que é uma das experiências mais interessantes que a gente tem. Então, obviamente, quando eu falo aqui, eu falo a partir de uma inserção prática muito grande e falo também como uma pessoa que estou também enfronhado num pensamento mais acadêmico sobre esses temas, atuo como professor, fiz o meu doutorado nessa área, então também estou permanentemente preocupado de que maneiras pode haver interlocução entre comunicação e educação. Né? O primeiro dos meus slides chama-se contexto. É uma coisa que assim todo mundo sabe, mas eu queria lembrar vocês das seguintes coisas. Eu relembrei aqui 4 aspectos. Migração digital. Sim, estamos num processo de migração digital. Ela ainda não se encerrou, não sabemos onde vai dar, mas ela já começou faz um bom tempo e nós estamos inseridos nesse grande movimento aí. Apenas uma observação a respeito disso. Cada vez eu tenho tido mais vontade de jogar fora uma coisa chamada o conceito de novas tecnologias da informação e da comunicação, que eu já deixei de usar há um bom tempo. Tenho vontade de jogar fora disso e trabalhar mais com uma visão ou com uma ideia de tecnologias contemporâneas ou em uso, tendo em vista, como foi ressaltado na mesa anterior, a intensa e imensa dinâmica da cultura e da tecnologia e das inúmeras formas de interação que estão à nossa disposição hoje. Tá? Um segundo aspecto contextual que eu gostaria de lembrar para vocês é essa questão da transformação na direção dos fluxos da comunicação, que já foi apontada aqui antes. Sim, mas pensando num perfil de profissional lá na frente, cada vez mais a gente deve deixar de entender essa difusão unidirecional, broadcasting ou broadcast, que caracterizou a ideia de comunicação de massa e, obviamente, a televisão se construiu a partir dessa ideia de broadcasting conteúdos, né? Para uma ideia de interação multidirecional, a ideia de web aqui no sentido de rede e não de internet, que é para onde essa coisa tem se apontado. Tá? Então, essa é uma característica importante desse novo contexto que não pode ser esquecida. Tá? A questão de uma intensa mudança nas formas de aquisição de conteúdo. Tá? Não dá mais para a gente deixar de entender que o usuário é protagonista no processo de aquisição de conteúdo e que essa relação jamais
deve ser entendida como uma coisa unidirecional, como a gente apontou ali, mas como uma relação dialógica. Ela se dá sempre quando se pressupõe algum tipo de diálogo se estabelecendo. Não sei se vai ser um diálogo incrível, com fundamentação crítica maravilhosa, após um intenso processo de media literacy, mas há diálogo sempre. Um diálogo que não deve ser esquecido jamais, tá? Principalmente se você faz televisão. E eu acho que tem um aspecto importante desse contexto que eu ainda gostaria de ressaltar, que pode ser um pouco polêmico essa minha fala, mas devido à centralidade da comunicação na sociedade contemporânea, ela tende sim cada vez mais a se caracterizar como um fazer inespecífico de múltiplos atores. Ou seja, há sim, numa nova visão de contexto, um processo através do qual as questões da comunicação se espraiam por toda a sociedade e deixam de ser um saber tão específico como já pode ter sido numa sociedade caracterizada, por exemplo, por comunicação unidirecional. Tá? Bom, nesse contexto eu queria recortar a ideia de televisão. Por mais que possa haver futurologia ou prognósticos dos mais diferentes tipos, a televisão não acabou. Ela está em transformação. E ela aqui ficará por um bom tempo. Ela está em transformação tecnológica, né, como vocês devem acompanhar pela imprensa e tudo mais. Então, há indícios disso que a gente poderia ressaltar. Né? Hoje a televisão 3D, a televisão HD, todo o movimento da televisão digital. Então, assim, há um grande universo de transformações tecnológicas que a televisão está vivendo e que a renova e fortalece de maneira muito interessante. Também está em transformação a questão da difusão, como já foi pensada. Aqui volta a questão anterior, que também a mesa abordou, essa questão de uma ideia de comunicação de massa ou de broadcast. Isso efetivamente está em transformações. Indícios disso que a gente pode apontar. Há vários indícios. Especialização e segmentação de programação, por exemplo. A multiplicação de canais nos mais diferentes lugares. As multiplataformas, a multiprogramação, o on-demand, que ainda não é uma realidade por pouco, mas logo será, com o final da implantação da televisão digital e o final do desenvolvimento dos sistemas de interatividade Ginga brasileiros e tudo mais. Então, também a televisão está em transformação no que diz respeito àquilo que se entendia como a sua difusão, as suas formas de difusão dos seus conteúdos, né? E ela também está em transformação no que diz respeito aos aspectos da produção dos seus conteúdos, que é uma questão muito importante. Nesse sentido, indícios aqui contemporâneos dessa transformação são aqueles que dizem respeito aos novos recursos de interatividade e de colaboratividade, que aquilo que era um antigo espectador, que nós devemos também repensar essa palavrinha, deixa de ter aquela relação tão de consumo puro e simples e passa a ter novos recursos de diálogo com essa que parece ser uma instituição também social, que é a televisão. Então, assim, dentro daquele contexto anterior que eu travei, eu acho que essa questão de entender a televisão desse modo é um aspecto importante para se pensar em algum tipo de atuação profissional de um cara que fosse o educomunicador ou alguém desse gênero. Tá? Acho que não muda muito quando a gente fala também, por exemplo, em escola ou em ambientes não formais da educação, mas como meu recorte é a televisão, eu acho que a parada é essa aqui. A questão do modelo futura, eu trouxe aqui como, nesse recorte que eu estou fazendo, de ir recortando cada vez mais em direção a um certo específico, partindo daquele contexto mais genérico, de uma percepção da televisão como um universo em transformações, né? E dentro deste universo em transformações, eu ressalto para vocês isso que eu estou chamando de modelo futura, onde eu acho que três termos ou palavras se destacam. Isso, obrigado, pessoal.
e que tem bastante a ver com a compreensão de um determinado perfil de profissional para atuar nesse universo. Em primeiro lugar, a ideia de parceria, coisas que contaminam o nosso modelo que eu acho que são interessantes para pensar o educomunicador. Em primeiro lugar, a ideia de parceria, quer dizer, um modelo que está pensado para que tenha uma sustentabilidade do projeto baseada em parceria. Aí eu botei sustentabilidade ecossistêmica do projeto baseado em parceria. Obviamente, esse roubo do termo ecossistema aqui tem a ver com a ideia de ecossistema comunicativo, de algo que, quando eu falo em sustentabilidade aqui, eu não estou falando só de patrocínio para o canal existir. Eu estou falando de o grande conjunto de parcerias das mais diferentes naturezas que permitem que algo se sustente e seja sustentável. Parte delas tem a ver com a dimensão econômica dos projetos. Mas os projetos não têm só dimensão econômica. Eles têm que ter, principalmente, aquela dimensão que diz respeito ao sentido da sua existência, né? Então, a ideia de que há algo que se sustenta numa ideia ampla de parcerias e que esse grande conjunto de parcerias que envolvem também recursos financeiros, mas conteúdo, causas, valores, sociedade, atores, é uma ideia que deve ser perseguida, né? Dentro desse conceito ainda da parceria, quer dizer, a gente tem tentado trabalhar dentro de uma ideia de homeless TV, que é um termo que a gente está cunhando. É isso. A gente não quer uma televisão que tenha uma sede. A gente quer uma televisão que não queremos uma televisão que tenha uma casa. Nós queremos uma televisão que seja feita por todo mundo o tempo todo na rua, fora da casa. Homeless TV. Eu não quero uma instituição edificada num prédio e lá dentro as minhas câmeras, os meus estúdios, as minhas pessoas. Essa ideia, então, de uma parceria elevada à enésima potência e que seja ela própria o eixo fundamental de um modelo de produção. Um modelo de produção que só é possível construir em parceria, que seria o mesmo que dizer em diálogo, né? E essa ideia que eu acho forte e curiosa, que é essa ideia da homeless TV, contra a ideia que a gente sempre entendeu de uma televisão que é um grande edifício instalado em algum lugar e que reúne em si a caixa forte do conteúdo, da grana e de tudo mais, né? Bom, a outra a palavra-chave é colaboração. Óbvio que colaboração tem a ver com a ideia de produção colaborativa ou de colaboratividade, e que está diretamente ligado à ideia de parceria que eu apresentei aqui, né? Então, a produção ela precisa ser concebida como em rede, como fruto de interatividade e, essencialmente, como coautoria, né? Aqui, isso se manifesta das mais diferentes formas. Se manifesta quando eu não tenho equipes internas e a minha produção é essencialmente terceirizada. Portanto, eu só terei diretores que são coautores comigo. Eu só terei roteiristas que não são meus empregados. Essa é uma mudança importante, porque quando você reconhece um interlocutor na sociedade que é também autor, você passa a estabelecer um tipo de relação de produção que é bem diferente de quando você contrata os seus diretores, né? É isso que se manifesta, por exemplo, quando está ali a equipe do Mackenzie, que é a base do jornalismo do futuro em São Paulo, Universidade Mackenzie. Ela não é minha, eles não são meus empregados, eles são meus parceiros na produção de conteúdo e tem autonomia e independência editorial e alguns aspectos desse gênero. Então a ideia de colaboração ou colaborativa é fundamental. Dentro dessa ideia precisa ser integradora, ela não pode excluir. Então, dentro dessa ideia, as noções de modularidade e de granularidade são essenciais. Isso vem da lógica de produção do software livre colaborativo, porque os parceiros não podem ser todos do mesmo tamanho. Eles têm que ser de tamanhos diferentes. O parceiro pequeno, aquela pessoa que é líder comunitária na periferia de uma cidade do interior do Nordeste, ela é tão importante grão quanto a Universidade Mackenzie de São Paulo, que é tão importante grãozão. Mas esses dois grãos de tamanhos diferentes têm que poder conviver dentro de uma rede.
e estabelecer algum tipo de colaboratividade, entendeu? E o meu trabalho ele tem que ser essencialmente modular. Eu tenho que ser capaz de distribuir seções desse trabalho de modo a que diferentes grãos possam atuar. Senão não há perspectiva de colaboração na produção. Tá? Bom, o terceiro termo fundamental é mediação. Né? Sem mediação de interesses, de causas, de uma agenda nacional e internacional, não é possível fazer nada disso que eu estou falando. Então, competência básica, mediação de interesse. Eu nunca gosto muito da expressão mediação de conflito, porque parece que estão sempre os interesses em conflito. E nem sempre os interesses estão em conflito, os interesses estão em mediação. Né? A gente sabe que consensos são provisórios, que na verdade a dinâmica social consiste no estabelecimento de consensos provisórios que vão sendo permanentemente substituídos por novos consensos. Né? Então essa competência de mediar para a construção desses pequenos consensos é importante. É importante chamar 20 organizações do movimento negro para escrever juntas o marco conceitual de um projeto de conteúdo que tratará da questão das culturas afro-brasileiras. Vai ter uma conclusão incrível e unânime a partir disso? Não. Haverá mediação e construção de consenso. Haverá colaboração ao redor de causa. Para encerrar, eu vou fazer aqui uma coisa bem pretensiosa, a partir dessa minha explanação breve e muito sintética, que é o seguinte: eu acho que o perfil desse profissional do educomunicador para trabalhar na televisão deveria ser o profissional que atua em redes colaborativas, de forte acento digital, que se configuram como ambientes comunicacionais de baixa hierarquização e grande diversidade e autonomia, confluência em comunicação e educação para mediação de práticas de aprendizagem e de expressão de conhecimentos e cultura. Para mim, esse é o cara que eu estou esperando chegar lá no canal, entendeu? Onde ele pode atuar na televisão? Nas 11 camisas em campo e nas outras todas sentadas no banco, né? Então, assim, ele pode atuar na realização de programas, ele pode atuar na produção, ele pode atuar na articulação dos diferentes setores que acabam se relacionando com a televisão, ele pode atuar na mobilização social, ele pode atuar na defesa de interesses públicos, etc. e tal. Tudo isso aponta para uma ideia de que a gente possa ter uma televisão que a gente chama de interesse público e que resulte nas suas decisões editoriais e mais caras de um grande processo de diálogo que a caracteriza mais como praça pública do que como núcleo de emissão de conteúdos. Obrigado.